Rei, segundo as suas palavras. Amém? Pode assentar em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. O texto em que nós acabamos de ler é um dos temas bíblicos mais vistos nos congressos de missões, porque fala de uma reconstrução, fala de um avivamento espiritual. A nação está no pecado diante de Deus. O povo está pecando de uma maneira em que está em uma corrupção, abominação, em um adultério espiritual diante de Deus. Um adultério espiritual é quando alguém abandona Deus para servir a outros deuses. Um adultério espiritual é quando nós temos um relacionamento com Deus e daqui a pouco nos curvamos a migalhas, nos curvamos a outros deuses, tendo um relacionamento com Deus rompido. Então, isso é um adultério espiritual. Um adultério carnal é quando um homem trai a sua esposa. Um adultério carnal é quando um marido vai lá e abandona sua família e passa a viver em um adultério carnal. Mas aqui estamos vendo um adultério espiritual, que é quando a nação abandona o seu relacionamento com Deus para se curvar a Baal. O povo agora está pecando. E quando olhamos na Bíblia, vemos que tem pecados que são para a morte, tem pecados que são para a morte eterna, porque tem um cálice diante de Deus. Esse cálice diante de Deus, ele se transborda, e cada vez que ele vai se transbordando, ele vai se enchendo. Quando ele chega no seu enchimento, ele transborda, e quando ele transborda, ele causa a morte. Quando ele transborda, ele causa uma morte carnal. Deus, ele mata o ser humano quando o cálice do homem passa a transbordar. E o que faz o cálice transbordar hoje é pecados ocultos, pecados não perdoados, pecados não pedidos perdão a Deus. Isso é o que faz o cálice da ira de Deus transbordar. O cálice da ira de Deus pode estar transbordando hoje na sua vida. Você pode estar agora a ponto a cometer o seu último pecado. O pecado da sua morte hoje pode ser uma simples mentira. O pecado da sua morte hoje pode ser um simples engano, que pode causar a morte do homem, é despertar o cálice da ira de Deus. E agora o texto nos diz que a ira de Deus vai se acender contra o povo. Deus toca no coração de Jeremias. Jeremias vai falar algumas vezes para o povo se arrepender, mas o povo de maneira alguma quer voltar a Deus. A nação está corrompida, já esqueceram os mandamentos de Deus, e é aí agora que Deus vai tocar no coração do rei Nabucodonosor, e ele vai lá, vai sitiar a cidade, vai levar todo mundo cativo. E o texto nos diz que muita gente vai morrer no cativeiro, muita gente não vai suportar o cativeiro, uma geração vai ser morta lá. Mas o texto também nos diz que também vai nascer uma geração naquele cativeiro. Foram 70 anos cativo, foram 70 anos sendo oprimido pelaquele homem, mas agora a história nos diz que Deus vai fazer com que o rei Ciro assine um decreto para que o povo de Deus vá embora. O rei agora vai assinar um decreto e o povo vai poder voltar para a sua casa, o povo vai poder voltar para a sua nação. Mas quando alguém chega na sua nação, eles não estão preocupados em edificar a casa de Deus,
eles voltam para a sua nação, cada um vai procurar edificar as suas casas, mas o texto nos diz que tem um homem chamado Esdras, que ele vai edificar a casa de Deus. Esdras agora vai reconstruir a casa de Deus, porque Esdras entende que o povo precisa de um lugar para adorar, o povo precisa de um lugar para clamar a Deus. Então agora o texto nos diz que o templo vai ser reconstruído, mas Esdras já voltou, a cidade já está quase sendo erguida, mas a muralha ainda continua caída, os portões continuam queimados, e a cidade ainda continua com as muralhas destruídas. Mas agora o que nos chama a atenção é que mesmo Esdras voltando, tem alguém que ficou no cativeiro. Mesmo Esdras voltando, Neemias já não está onde ele queria estar. E aí a Bíblia nos diz que Neemias está esperando alguém chegar com uma notícia feliz. Neemias está esperando uma notícia legal. Neemias está esperando uma notícia que ele queria ouvir. Mas quando alguém chega, alguém diz para Neemias: Neemias, os portões ainda continuam queimados, os muros estão destruídos e os portões estão lançados pelo chão. Neemias está agora ouvindo o que ele não queria ouvir. Neemias está agora ouvindo aquilo que ele jamais queria ouvir. Diante de uma notícia mal, o texto nos diz que Neemias vai orar, Neemias vai chorar, Neemias vai jejuar, porque todo mundo tem uma reação diante de uma notícia mal. Quando uma notícia mal chega, alguns se descabelam. Quando uma notícia mal chega, alguns vai para o WhatsApp. Quando uma notícia mal chega, alguém vai para o vizinho. Mas o texto nos diz que Neemias vai para a oração, porque Neemias sabe, aleluia, que diante de uma notícia mal, temos que estar em oração diante de Deus. Cada um tem uma reação diante de uma notícia mal, e Neemias está dizendo: como eu vou estar bem se o meu povo está mal? Como eu vou estar bem se o meu povo está oprimido? Neemias está dizendo: eu não posso ficar no palácio enquanto o meu povo não está bem. Eu não posso ficar no palácio enquanto o meu povo está com a cidade destruída. Deus está procurando uma geração que está disposta a sentir a dor do outro. Deus está preocupado com uma geração que não está disposta a sentir a sua dor, porque Neemias está dizendo: eu estou no palácio, mas o meu povo está mal. Deus quer levantar alguém que se importa com aqueles que estão, aleluia. Neemias está diante desta situação. Alguém pode dizer: Neemias, deixa lá, porque Esdras já está lá, deixa para Esdras fazer. Mas Neemias vai sair da sua zona de conforto e vai dizer: Esdras já está lá, mas o povo também é meu. Esdras já está lá, mas tem alguém lá que precisa de mim. Ei, lá na tua casa tem alguém que precisa de você, no teu ministério tem alguém que precisa de você, porque tem alguém que já se acostumou a ver a muralha caída. Mas aqui eu estou pregando para uma geração que não se conforma em ver a cidade caída. Aleluia. Esdras vai voltar e vai reconstruir apenas a casa de Deus, mas a muralha já está caída, o portão ainda continua queimado, a cidade ainda continua destruída. Mas tem alguém que tem um plano de reconstrução, tem alguém que tem um plano para reconstruir. Ei, Deus vai te dar um plano para reconstruir, Deus vai te dar uma matéria para reconstruir, porque a cidade está caída, os portões estão queimados, mas Deus está dando um plano aqui.
aqui nesta noite um plano para reconstrução, aleluia. Deus quer te tirar da zona de conforto, porque enquanto você está na zona de conforto, Satanás está humilhando a tua família lá ainda. Enquanto você está na tua zona de conforto, Satanás está oprimindo o teu, mas Deus está levantando um missionário, aleluia, que está de pé. Os muros estão caídos, mas Neemias estão de pé. Os muros estão caídos, mas a Assembleia de Deus, nova geração, vai continuar de pé, aleluia. Tem uma geração caída, mas Deus quer te colocar de pé nesta noite. Porque quando nós olhamos agora, nós estamos diante de uma geração que se acostumou a ficar entre quatro paredes, aleluia. Uma geração que já se acostumou a viver entre quatro paredes. Isso é congresso missionário, mas Deus me traz aqui nessa noite para trazer um avivamento para a tua alma, aleluia. Porque a obra ela está lá fora. Tem gente que precisa ouvir que está lá fora, e a igreja está agora entre quatro paredes. A igreja está agora acostumado a viver em quatro paredes. Mas o que é que quer dizer igreja? Igreja vem do termo que quer dizer eclésia. Eclésia quer dizer tirados para fora, aleluia. Deus quer te tirar lá para fora, porque Deus está procurando missionários. Deus está procurando Neemias para fazer um novo tempo de reconstrução. Porque olhamos nos dias de hoje uma briga pelo microfone, olhamos nos dias de hoje uma briga por causa da cadeira, enquanto almas estão morrendo lá fora. Mas enquanto muita gente está brigando, Deus está levantando Neemias para se colocar de pé. Deus está levantando Neemias para fazer a obra, e o nome do Senhor será glorificado. Porque quando olhamos para a história de Davi, você vai ver que tem um gigante lá fora dizendo: cadê os homens que vão vir, que possa me derrubar? Tem um gigante lá fora gritando: cadê os missionários? Cadê alguém, aleluia, que vai vir aqui para me derrubar? Enquanto Saul está escondido no trono, Deus vai levantar Davi como um missionário para derrubar gigante, aleluia, para destruir, para acabar com a opressão. Porque Satanás está lá fora, está batendo no peito e está dizendo: cadê os missionários? Mas nessa noite Deus vai levantar uma igreja que faz o ID. Deus vai levantar um povo que está disposto a ir, porque a obra está lá fora. Tem ministério, aleluia, que é para estar dentro, mas a verdadeira obra ela está lá fora, aleluia. Quantas vezes você vai ver missionários tentando parar? Eu também fui um missionário que eu disse: agora eu não prego mais, agora eu não canto mais, aleluia. Algum tempo atrás houve uma frustração na minha família, que eu disse: agora eu não prego mais. A depressão tomou conta da minha casa, a depressão tomou conta da minha família, e eu me tranquei dentro de um quarto. Mas toda vez que eu saía para fora, algum bêbado dizia: ei meu amigo, cadê a marmita? Ô meu amigo, você não vai pregar mais na esquina para nós? Enquanto muita gente está se trancando, enquanto muita gente está parando o ministério, tem pessoas lá fora, aleluia, querendo ouvir a palavra. Mas eu já vou começar a profetizar aqui nessa noite: na tua casa vai sair missionário, na tua família vai sair missionários. Deus vai levantar missionários para fazer a obra, e o nome do Senhor será glorificado sobre esta casa hoje. Mas agora Esdras está lá. Então se Esdras está lá, deixa que ele faz. Neemias ele vai dizer: Esdras está lá, mas Esdras está acostumado a passar pela cidade todos os dias e a ver os portões caídos e os muros queimados e não fazer nada. Porque tem gente que já se acostumou com a situação, já se acostumou a ver o diabo oprimindo o filho,
Já se acostumou a ver o inimigo oprimindo a família, mas eu estou pregando para inconformado, aleluia. Gente que não aceita ver a família morrer, gente que não aceita ver o ministério morrer, gente que não aceita ver a casa morrer, gente que não aceita ver o inimigo oprimindo a família. Eu estou pregando aqui para missionário. Talvez Neemias podia dizer: eu estou no palácio, eu estou tranquilo, eu não preciso ir lá, mas ele está dizendo: eu estou tudo bem comigo, mas o meu povo lá fora está mal, o meu povo lá fora está perecendo. Esdras está lá, mas Neemias não se conforma em ver a muralha caída. Deus está dizendo para você nessa noite: não é hora de você se conformar, não é hora de você se acostumar com o inimigo destruindo a família. Já se acostumou em ver o filho na bebida, já se acostumou em ver o marido na droga, já se acostumou em ver o familiar preso, mas tem uma geração aqui que não se conforma, uma geração que vai se levantar. Em 2025 Deus vai reconstruir teu ministério, em 2025 Deus vai reconstruir a tua família, Deus vai reconstruir a sua casa, aleluia. E agora, quando ele viu a cidade caída, o texto nos diz que ele chorou. Quando ele entra dentro da cidade, vê os portões caídos, vê o povo perecendo, ele vai chorar e vai ficar alguns dias de luto. Mas o importante aqui é que enquanto ele está de luto, alguém está olhando e está dizendo: agora ele parou a obra. Agora eu quero ver ele reconstruir, porque ele está de luto, está chorando. Acabei com o chamado, acabei com o missionário. Mas aí agora o texto nos diz que daqui a pouco Neemias vai se levantar. Ele vai se levantar para concluir aquilo que ele foi lá para fazer. Porque enquanto ele estava dizendo: eu vou lá, vou reconstruir os muros, Sanbalate e Tobias não se levantou. Mas depois que eles viram que a muralha já estava subindo, que as muralhas já estavam se colocando de pé, aí eles vão se levantar para tentar parar a obra de Neemias, aleluia. Alguém disse: essa obra aqui não vai dar em nada. Alguém disse: essa obra aqui não vai dar em nada, não vai acontecer nada. Mas aí quando viram que não era só palavra, quando viram que a mão estava no arado, aí vai se levantar. Mas o Deus que deu a planta, o Deus que deu o material para reconstruir, é o Deus que vai continuar fazendo a obra, porque estamos em uma grande obra, e a obra não vai parar. Pastor Marcos, a obra não vai parar. Missionária, a obra não vai parar. Enquanto estão caluniando, estamos em uma grande obra, e a obra ela não pode parar. Alguém disse: o ministério não vai dar em nada, o evento não vai dar em nada, mas nós estamos em uma grande obra, aleluia. Sanbalate e Tobias está dizendo: vamos acabar com ele. Mas enquanto estão tentando acabar com ele, Neemias está trabalhando com uma mão na espada e a outra está trabalhando. Ei, enquanto estão caluniando, uma mão está na espada e a outra a gente trabalha. Enquanto está caluniando, com uma mão nós estamos trabalhando e com a outra nós estamos na palavra. Deus vai dar avivar, aleluia. Deus vai avivar a tua alma, Deus vai mudar a tua história, Deus vai fazer a obra sobre a sua vida, porque a obra não para, a obra continua, aleluia. A obra não pode parar, aleluia. E agora Sanbalate e Tobias vai dizer: ei, eu estou vendo que você está fazendo a grande obra, mas aí desce aí, porque eu tenho algo para falar contigo. Aí Neemias vai dizer: eu não posso descer, eu não posso descer, porque se eu descer daqui, eu vou parar a obra para te ouvir. E tem gente que está parando obra para ouvir Sanbalate e Tobias. Tem gente que está parando o ministério para ouvir Sanbalate e Tobias. Deixou de cantar para ouvir Sanbalate e Tobias. Deixou de pregar para ouvir Sanbalate e Tobias, aleluia. Deixou de ouvir pastor para ouvir quem você não conhece. Deixou de ouvir, aleluia, liderança para ouvir quem você nunca viu. Mas a obra não pode parar, aleluia. Não desça do lugar aonde você está para ouvir Sanbalate e Tobias. Permaneça na obra, porque a obra não pode parar.
Eu não vou cantar mais, porque falaram que eu não canto bem. Eu não vou pregar mais, porque falaram que eu não prego bem. Aleluia. Deus usa quem prega bem, Deus usa quem canta bem, mas Deus também, Ele não usa cargo, Deus usa a pessoa. Deus não usa dom, Deus usa a pessoa nesta noite. Deus quer te usar. Talvez alguém está olhando para você. Sanbalate e Tobias está dizendo: desce daí, porque nós temos um assunto para falar com você. Deus não está nem aí para quem desceu para ouvir Sanbalate e Tobias. Deus está aí para aqueles que trabalham. Você não vai parar, a tua casa não vai parar, o teu ministério não vai parar, a tua família não vai parar. Grita muito, é melhor ele parar de pregar. Não canta nada, aleluia. Mas Jesus não está preocupado com quem prega bem, Jesus não está preocupado com quem canta bem, Jesus está preocupado com quem está fazendo a obra nesta noite. Aleluia. Você não vai parar. Uma obra que ia demorar anos, em 52 dias a obra foi reconstruída. Aquilo que ia demorar 10, 15, 20, 30 anos, Deus vai fazer o extraordinário. Aquilo que ninguém conseguiu fazer é o que Deus preparou para você. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que o céu tem preparado para a tua vida. Aleluia. Aquilo que ninguém conseguiu fazer. Alguém vai dizer: como você fez isso? Me dá a planta de como faz isso. Mas aí você vai dizer: nós estamos em uma grande obra, porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Quem fez a obra não foi eu, mas quem fez a obra foi o Senhor. Aleluia. Deixa eu ouvir você adorar, deixa eu ouvir você glorificar. Em 52 dias a tua casa será mudada, em 52 dias a tua vida será mudada, porque os muros estão caídos, mas aqui tem Neemias de pé. Os portões já estão queimados, mas Neemias está de pé. Muita gente morreu, mas Neemias está vivo, o remanescente está vivo. Deus está aqui nessa noite. A obra não para, aleluia. O congresso não para, o Aviva Olímpia não para, a nova geração não vai parar, o ministério não vai parar, porque o Deus que deu a planta é o Deus que vai reconstruir. Aleluia. É o Deus que vai reconstruir a obra sobre a tua vida nesta noite. Aleluia. E agora o que nos chama a atenção é que tem alguém que vai dizer: ó, Neemias, para a obra, porque se você não parar a obra, nós vamos morrer. Para a obra, porque eles vão te matar esta noite. É melhor nós parar a obra, entrar ali dentro de um quarto e se trancar. É melhor nós parar. O que é isso? É falsos profetas. Porque o falso profeta, ele não quer nem saber se o que ele fala vai cumprir. Mas o falso profeta, ele vem para te causar medo. O falso profeta, ele vem para te causar espanto. Ele não quer nem saber se o que ele está falando vai cumprir. Mas ele quer causar desconforto na tua alma. Ele quer causar desconforto na tua vida. Mas a obra não vai parar. E Neemias vai dizer que se for para matar, pode matar, mas eu estou em uma grande obra, e a obra não pode parar. Aleluia. A obra não vai parar, a tua casa não vai parar, porque os portões estão caídos, mas aleluia, a igreja está de pé. Os muros estão caídos, mas essa casa está de pé. Aleluia. A tua família vai permanecer de pé nesta noite. Coloque de pé em nome de Jesus. Os muros estão caídos, mas Deus te colocou de pé. Deus não quer saber da muralha que caiu. Deus quer saber se tem alguém para reconstruir. Aleluia.
Esse ano alguém vai ver a tua reconstrução, porque quando olhamos para Jerusalém, temos o DNA de uma cidade que caiu. Como olhamos para Jerusalém, temos ali uma lembrança de destruição. Quando olhamos para Jerusalém, temos uma história de passado caído. Mas quando olhamos para Neemias, vemos alguém que Deus usou para levantar. Ei, Deus vai mudar a tua história. Quando alguém olhar para você, vai dizer: será que era aquele ali que caiu? Será que era aquela ali que estava caída? O que foi que aconteceu? Deus levantou Neemias, e a casa dele está de pé, a família dele está de pé, o teu ministério vai permanecer de pé, esta igreja vai estar de pé, Deus vai permanecer a sua vida de pé. Abra o seu coração nesta noite. A tua casa vai permanecer de pé, aleluia. É Ele que te sustenta nesta noite. Uma coisa peço ao Senhor. Você pode abrir seu coração nesta noite. E a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. Jesus vai te preservar aqui nesta noite. Você vai ser tocado pelo Espírito nesta noite. Me sustenta das minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, aleluia, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. O amor de Deus te sustenta, seu amor me sustenta das minhas fraquezas. Você que veio para adorar, adore o nome do Senhor nesta noite. Oh Senhor, sua graça, Senhor, a presença dele te fez chegar. Alguém queria ver você desistir, alguém queria ver você parar, mas a presença dele te sustenta agora. Oh, sua graça, Senhor, sua presença me sustenta, Senhor. Ele te sustenta nessa noite. Sambalat e Tobias queria ver você parar. Sambalat e Tobias queria ver você desistir, mas a obra não para, o ministério não para, o Aviva Olímpia não para, a tua casa não para. Aleluia, aleluia. Sustenta, Senhor, sua graça, Senhor, a presença dele te sustenta, sua presença me sustenta, Senhor, sua graça, Senhor.